China ou Estados Unidos? Com quem o Brasil deve andar? Eu particularmente não acredito que qualquer país que queira ser um país soberano, ele vai andar obrigatoriamente com outro país, né? Não vai seguir a cartilha de outro país, nem vai seguir à risca os passos de outro país, né? Estados Unidos e China hoje são as duas principais economias do mundo, são as duas fronteiras da tecnologia moderna, né? São os dois países que mais se desenvolveram e muito provavelmente a China será a principal potência mundial. Espero que no final da minha vida, né? E espero que eu viva bastante. Mas o mundo capitalista, que teve o seu preâmbulo ali no mercantilismo, ele passou por algumas transições, né? Sempre algum país ocupou a posição de principal potência hegemônica, né? E começou ali com a Holanda, depois passou para a Inglaterra, né, ali como Grã-Bretanha, e depois veio os Estados Unidos, e agora a minha geração está vivendo essa transição onde a China assume esse papel. Mas é até curioso notar que a China está alcançando, é a primeira desses quatro, né, os três anteriores, que alcança esse status, caminha para alcançar esse status sem ser através de guerras, né? E o que define, afinal, que um país ele é soberano, que um país ele é bem desenvolvido e que ele consegue assumir o status de principal potência mundial? Hoje, mais do que nunca, o que define isso é a tecnologia. Antigamente era somente as questões militares, mas não existe avanço na sociedade hoje, seja em qual área seja da sociedade, não existe avanço sem tecnologia. E a China, goste-se ou não, ela está à frente de todos os outros países nas questões tecnológicas, não é? Então, quando a gente pergunta sobre com quem o Brasil tem que andar, eu diria que tanto com a China quanto com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo com nenhum dos dois. Existem pontos extremamente positivos na história dos Estados Unidos e na história da China também, mas existem os erros que é bom aprendê-los para que não cometamos, não é? Mas eu gosto de pensar num Brasil soberano, num país que é um Estado soberano e que não tem que abaixar a cabeça para ninguém mais. Obviamente a gente não pode se isolar do mundo, porque não existe desenvolvimento no mundo globalizado quando a gente se isola, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não rezar a cartilha de qualquer outro país que seja, né? O Brasil, teoricamente, tem os seus próprios interesses, que deveriam ser os interesses do povo brasileiro, né, e da nação brasileira, e a gente tem que alcançá-los, né? Mas a gente não alcança isso seguindo a cartilha de qualquer outro país. E isso não é porque é Brasil, né? É via de regra. É via de regra. Os Estados Unidos, caso muito provavelmente muitos que vão ver isso daqui devam saber, mas é uma curiosidade. Quando os Estados Unidos foi colônia britânica, né, e tiveram que lutar pela sua independência. Após conquistarem a sua independência, o país caminhou rumo à sua industrialização. E à época houveram diversas tentativas, como isso é muito comum, todo país tenta interferir no avanço de qualquer outro país que sinta-se ameaçado, né? Mas os Estados Unidos caminhou para desenvolver a sua indústria, que é a principal forma de conseguir um desenvolvimento econômico, né? Adam Smith, que era britânico, era inglês, ele chegou a publicar uma matéria que eu não lembro aonde agora, mas eu vou procurar e vou deixar por aqui, pela tela. Ele publicou uma matéria onde ele criticava a tentativa americana de se industrializar, porque ele dizia que era um erro. O país deveria investir onde já possuía uma vantagem competitiva, que seria a sua agricultura. Mas os Estados Unidos sempre soube onde queria chegar e sabia como fazer para chegar até lá. E infelizmente o Brasil aparentemente carece de ter um norte, de saber aonde quer chegar e como ir até lá. Mas dentro da pergunta, a gente tem que saber tirar o lado positivo, extrair o melhor dos dois lados, mas nós temos que entender que o Brasil, enquanto país soberano, não pode abaixar a cabeça e nem rezar a cartilha de ninguém, né? Qualquer outro país que seja. Os países realmente se importam com o Brasil ou a mídia brasileira tenta criar essa ideia?
Essa é uma pergunta bem curiosa, na verdade. Eu parto do ponto de vista, não sei se supervalorizado, mas eu acho o Brasil um país fenomenal. E acho que poucos, se não nenhum outro país no mundo, tem todas as qualidades e vantagens naturais, riquezas naturais e vantagens competitivas que o Brasil tem. Né? Nós temos um país continental, né, com uma cultura vibrante e a agricultura é extremamente forte. Nós chegamos a ter 2 a 3 safras no ano de culturas diferentes, né? Enquanto no norte a gente está colhendo macaxeira, aqui no sul a gente está colhendo uva, sabe? Então o país o Brasil é um país estonteante. Vez ou outra eu converso com pessoas de fora do país e a percepção que tenho é que também enxergam o Brasil como um país muito vibrante, principalmente culturalmente. Né? Infelizmente temos falhado nos últimos anos na questão do desenvolvimento realmente do país. O país não tem conseguido seguir um rumo de desenvolvimento que nos permita dizer que, olha, em 10 anos, em 15 anos e 20 anos nós estaremos em um status de país desenvolvido. Né? Mas eu acho o país estonteante. Uma coisa curiosa é que desde a eleição de Trump nos Estados Unidos, que ele começou aquela guerra dele tarifária contra o mundo inteiro, o Brasil tem ganhado destaque. Né? Tiveram 2 países, na verdade, no mundo que, após serem tarifados, tentaram resistir de alguma forma. Né? E, curiosamente, os 2 países foram bem sucedidos, a China e o Brasil. O Brasil não arredou o pé e o Brasil tá saindo por cima, apesar dessa nova tarifa que está sendo imposta. A gente tem um impacto setorial. Infelizmente, em alguns municípios do país, esse impacto acaba sendo devastador, porque a economia depende desse setor específico. Né? Eu tiro como exemplo um município chamado Caçador, que fica no meio oeste catarinense, onde depende muito da indústria madeireira. Né? A indústria madeireira de Caçador, ela tem nos Estados Unidos o seu principal mercado. Chega a quase 60% das exportações do município. E é um município que exporta bastante. Em 2026 ele está como o 7º município que mais exporta em Santa Catarina. Né? Ainda assim, tem sido um baque grande. No último semestre de 2025, o Caçador teve um saldo negativo na geração de empregos, que é um valor exorbitante, absurdo. Foram menos 1.154 ou 1.158 empregos, né, negativos. Vou ver exatamente o número e também coloco por aqui. Mas desde que a tarifa americana começou, o Brasil tem servido como símbolo para os países emergentes que respeitam ainda quem não abaixa a cabeça para outros países. Então, eu acho que cada vez mais o Brasil ocupa o seu espaço de direito no mundo. Além, claro, do fato que a gente não pode deixar de falar das riquezas naturais do Brasil. A gente tem a maior floresta tropical do mundo, né? A floresta amazônica, com toda a riqueza que ela tem, com todo o potencial produtivo e de desenvolvimento humano mesmo, humanitário que ela tem. E todos os recursos hídricos que nós temos, as terras raras, os minérios e todo o potencial de desenvolvimento. Falta para o Brasil, isso é uma grande decepção que tem, falta para o Brasil a vontade genuína de se industrializar. Né? De se industrializar. Não existe desenvolvimento sem indústria.